Oi, gente, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui é compartilhar alguns conhecimentos sobre cultura de paz e especialmente sobre comunicação não violenta com um público mais amplo, as pessoas que, para além do nosso círculo mais próximo, as pessoas que acompanham o nosso trabalho nas redes sociais e que querem ter, em parte, alguns conhecimentos que a gente trabalha aqui, que a gente estuda e que a gente divulga. Alguma coisinha a gente vai disponibilizar aí nas redes de forma acessível, fácil, gratuita para disseminar cada vez mais esses valores sobre a paz, porque a gente está vivendo um momento histórico onde claramente o mundo está precisando de caminhar em direção a um universo mais pacífico. O que as pessoas pouco sabem é que existe uma elaboração teórica por detrás disso, né? Querer construir a paz não é algo que você constrói assim simplesmente pela intenção. Existe um campo acadêmico chamado de estudos de paz, existe uma série de autores que inspiram esse campo acadêmico e, todo esse conhecimento trazido nos dá uma caminhada técnica sobre como construir a paz, seja no ambiente interno, a nossa paz interior, seja no nível das relações, ou seja no nível planetário, né? O que a gente chama de os três níveis da paz. E esse vídeo aqui em especial, a gente quer falar sobre como a comunicação não violenta pode ser um instrumento auxiliar aí em outras tecnologias de convivência, que são principalmente a transformação de conflitos ou mediação de conflitos e os círculos restaurativos, né? A gente sabe que existe a expressão tecnologias de convivência, que o nosso instituto aqui trabalha a partir dela. A expressão foi criada pela professora Lia Diski, é melhor detalhada nos livros Paz Como Se Faz e no livro Jogos Cooperativos. E tecnologia de convivência basicamente é a comunicação não violenta, a mediação de conflito, os processos circulares, os jogos cooperativos, são diferentes tecnologias de convivência. Mas claramente a comunicação não violenta funciona como uma espécie de subsídio para as outras tecnologias de convivência, né? Uma pessoa que é versada em comunicação não violenta, que sabe se comunicar de uma forma mais compassiva, essa pessoa vai ser o melhor mediador de conflitos, vai ser o melhor facilitador de círculos de construção de paz. Então, é como se a CNV, que é como a gente chama a comunicação não violenta, como se ela alimentasse as outras tecnologias de convivência, né? Então, aqui a gente quer falar de alguns elementos essenciais. Claro que daria para falar sobre esse tema durante 1 hora, 2 horas, mas aqui a gente quer trazer umas noções essenciais de elementos que são discutidos quando a gente está ensinando o arcabouço teórico da comunicação não violenta, que serviriam de suporte para a mediação de conflitos e para justiça restaurativa, principalmente, né? Um desses elementos que a gente pode trazer aqui é o processo de escuta, né? A escuta, como se fosse a analogia que geralmente se faz, é como se ela fosse um músculo do nosso corpo, que cada vez mais a gente fortalece, né? A gente, a partir da comunicação não violenta, a gente fortalece dois músculos, vamos dizer assim. O músculo da capacidade empática, de empatizar com o sofrimento do outro, com as dores do outro, com o que o outro está sentindo e precisando, e a capacidade autêntica, de eu me expressar com autenticidade, de eu falar das minhas dores, de eu falar das minhas necessidades, né? E essas duas dimensões precisam vir, obviamente, em equilíbrio, tanto a empatia quanto a autenticidade, né? A gente fala bastante sobre isso. Então, são dois músculos que a gente fortalece. Aquele que está fraco, a gente precisa fortalecer todo dia, né, praticando a comunicação não violenta para fortalecê-lo. Então, a escuta é uma delas. Quando eu sou um praticante de CNV que fortaleço cada vez mais a minha escuta, eu vou, pouco a pouco, sendo mais capaz de escutar de fato a pessoa, me conectando com o que ela está dizendo. É, não caindo nas armadilhas de um julgamento moralista daquilo que ela está trazendo, de colocar rótulos naquilo que a pessoa está falando, ou de querer partir para o aconselhamento, ou partir para consolar a pessoa, né? Tudo aquilo que a CNV faz. Simplesmente saber escutar. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. A gente, quando alguém está se expressando, a gente se escutar e se conectar empaticamente com aquela pessoa. A pessoa
quando o Marshall Rosenberg, criador da CNV, fala sempre que a gente tem que oferecer empatia até o fim, até a pessoa, é como se ela tivesse uma energia presa e ela estivesse precisando dar vazão a essa energia. Então você escuta ela até o fim, enquanto ela estiver precisando de empatia. E depois desse processo, que é quase como um processo curativo, a pessoa vai estar mais ancorada, inclusive para te escutar ou para escutar a outra parte, né? Porque geralmente numa mediação tem várias partes envolvidas, né? Duas ou mais partes envolvidas. Então, até para ela escutar com respeito a outra parte, ela ter um campo, um ambiente onde ela possa falar, se expressar e ser escutada. Então, o praticante de CNV, quando ele adquire essa capacidade forte de escuta, e não é uma tarefa fácil. É fácil entender aqui o que eu estou dizendo, mas é difícil praticá-la no dia a dia, né? Então, quando o praticante de CNV consegue praticar isso no dia a dia, ele consegue ancorar uma harmonia, né? Depois de algum tempo, é como se subisse um fogo assim durante o início do processo e depois se harmoniza, porque a pessoa deu vazão a uma energia que estava dentro dela. Então, o praticante de CNV vai ser um melhor mediador, vai ser um melhor facilitador de círculos, né? Uma outra dimensão, um segundo ponto que eu queria trazer aqui, que se fala muito na comunicação não violenta, é uma conexão com a necessidade, saber diferenciar necessidade de estratégia. Isso é uma diferenciação importante na CNV, né? A necessidade é, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, a sua necessidade é de aprendizado, assistir o vídeo é a estratégia. Então, essa é a diferença de necessidade e estratégia. Você está lavando a louça. A sua necessidade é de limpeza ou de ordem, e a sua estratégia é lavar a louça. Estratégia é aquilo que você faz para atender uma necessidade. E quando você foca na necessidade não tem erro. O erro está na estratégia. Então, se uma pessoa é, não está, sei lá, um exemplo que aconteça num tribunal, uma pessoa não está pagando pensão para outra porque está com pouco dinheiro. Pode ser que não pagar a pensão, a pessoa está cometendo o erro, mas a necessidade dela de ter uma segurança material, né? A estratégia de não pagar pensão está errada, mas a necessidade de segurança material não tem nem certo nem errado, é simplesmente uma necessidade. Não é que é certo e nem errado. Então, quando você foca na necessidade, você sai desse lugar de procurar quem está certo, quem está errado na história, que é uma armadilha para o mediador, né? Se você ficar tentando entender quem que está certo ali, quem que está errado e julgando, e aí daqui a pouco você está falando com quem já tem um veredito na cabeça. Então, conexão com a estratégia, tentar peneirar naquilo que está sendo dito pelas partes, qual é a estratégia. No caso da mediação, ou no caso de um círculo de construção de paz, aquilo que está sendo dito por todas as pessoas presentes, né? Qual é a estratégia, qual é a necessidade das pessoas que estão mais no foco do conflito. Então, essa é uma segunda dimensão que a CNV ajuda a gente como facilitador ou como mediador. Ou falem como quiserem, transformador de conflitos, ou gestor de conflitos, tem várias expressões aí que os diferentes autores trazem. Uma outra dimensão que eu queria mencionar é a conexão com as histórias, né? O Círculo de Construção de Paz trabalha muito isso, contação de história. Porque quando a pessoa está contando história, além dela estar se conectando naturalmente com as suas emoções, porque quando você conta uma história da sua vida, você está se conectando com o que você sentiu, o que você precisou. Então, você se conecta diretamente com os sentimentos e necessidades só de contar a história. Você revive a situação que você está contando. E, ao mesmo tempo, você está trazendo somente fatos, né? Eu fui à missa com a minha família e assisti o padre falar não sei o quê. Isso são fatos, né? Eu assisti um jogo de futebol e tal time ganhou. Isso é fato. Então, a contação de histórias, ela se sustenta muito em fatos. Claro que ela é entremeada por um julgamento ou outro, mas o fato traz a verdade factual que desloca aquilo que está sendo dito do que o Marshall Rosenberg chama de julgamento moralista. Então, se conectar com a história, com a contação de histórias, aliás, contação de história pode ser interpretado também como uma quinta tecnologia de convivência, se conectar com as histórias, com o factual, é de alguma forma se conectar
com um campo onde você não está caindo na armadilha de buscar quem está certo e quem está errado. Não sei se ficou claro para vocês, mas tentem pensar um pouquinho nisso. Por isso que a contação de história é um instrumento poderosíssimo para trazer de dentro da pessoa sentimentos e necessidades e, ao mesmo tempo, deslocá-la para um lugar mais distante do julgamento moralista. Então, isso alimenta as dimensões que a CNV tenta trabalhar, e aí isso pode ser utilizado nessas diferentes formas de se lidar com um conflito, né? E um último ponto, esse aqui é um vídeo mais introdutório, só para auxiliar, mas só esses 4 pontos que eu estou trazendo aqui para vocês já são, assim, um desafio para o facilitador incorporar isso, mas ao mesmo tempo, se você consegue incorporar, você já vai brilhar aí naquilo que você está fazendo ao lidar com conflito e convivência. Tá? Então, esse quarto ponto é aquilo que usualmente se fala da vulnerabilidade, né? E se tornou aí um best-seller, o livro e a palestra da Brené Brown, e se fala muito disso nos ambientes de CNV. Mas um papel da vulnerabilidade que pouco se fala é que quando uma parte em conflito com a outra, seja esse conflito grave ou leve, quando essa parte se vulnerabiliza, isso pode despertar na outra parte uma conexão empática, né? Deixa eu explicar isso rapidamente. Se eu, por exemplo, estou tenho um relacionamento amoroso, supondo que eu fosse casado, né? E aí tenho esse casamento e estou fazendo uma DR com a minha esposa. E aí de repente eu me vulnerabilizo, falo assim para ela: poxa, mas tal coisa que você está falando eu fiz porque eu estava num dia triste com os problemas que eu estou vivendo no trabalho, eu não estou num momento legal, lá no trabalho está cheio de questões, pronto, me vulnerabilizei. Na hora que eu me coloco nesse lugar, a tendência, nem sempre vai acontecer, mas a tendência é que a outra parte que está me escutando, se tem algum nível de conexão emocional comigo, essa parte vai empatizar com o que eu estou falando. Pode ser que essa outra parte caia no aconselhamento ou, ou me consolar e tal, caia nessas armadilhas, mas ela vai fazer uma conexão empática com o que eu estou dizendo. Então, a vulnerabilização no processo de diálogo, ele provoca na outra parte uma possibilidade de conexão empática. Por isso, ela pode ser trazida como algo enriquecedor numa conversa que esteja sendo empreendida, vamos dizer, num círculo restaurativo, por exemplo. Então, a CNV, de múltiplas formas, a comunicação não violenta, auxilia como se fosse mesmo uma ferramenta, embora a gente saiba, isso é muito falado, que o próprio Marshall Rosenberg não gostava de que a comunicação não violenta fosse vista como uma ferramenta, né, como um instrumento, e colocaram bem no título da tradução brasileira do livro dele, técnicas para aprimorar, não sei o quê. Ele não gostava muito que fosse visto como uma técnica, né? Enfim, ele escreveu sobre isso. Mas vamos chamar aqui brevemente como que tem esse papel também de ferramenta. Visto como ferramenta, a CNV também funciona como um instrumento poderosíssimo de um facilitador de um processo restaurativo ou de um mediador ou transformador de conflitos que trabalhe num tribunal ou numa escola ou em qualquer outra instituição. Então, por isso que a gente quer alimentar cada vez mais esse tipo de conhecimento, e espero que essa breve fala aqui seja benéfica com vocês, no sentido de ajudar vocês aí a empreender o trabalho de vocês. Bom, queria te pedir, se você gostou desse vídeo, você, por favor, curta e compartilhe. E também queria te falar que a gente está aí nos últimos momentos da para se iniciar o nosso principal projeto, que é o curso Jornada Cultura de Paz. É um curso que a gente vai muito mais profundamente do que aqui esses conceitos breves que eu trago aqui com 2 ou 3 autores só aqui, né, nessa rede social, né? A Jornada Cultura de Paz, a gente atravessa todos os conceitos relativos à construção de paz nos 3 níveis dela, né? Paz interior, paz relacional e paz planetária. Então, são 12 módulos, 36 aulas, e é um curso muito saboroso. Eu te convido para saber um pouco mais, e se você quiser saber um pouco mais, vou até colocar aqui, na tela para você poder ver.
Se você quiser saber um pouco mais, esse é um curso chancelado pelo Consulado da Índia. Você ganha um certificado de agente local de paz e mais informações você acha no nosso site, chantebrasil.com, ou no nosso Instagram, chantebrasil.paz. O site é chantebrasil.com e o Instagram é chantebrasil.paz. Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês possam aí comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Tá bem? Um abraço.